vamos, vamos avançar aí no conteúdo, né? Não tem mais segredo, vamos dizer assim, né? Vocês já estão se habituando aí com a disciplina. Vocês vão, né, sempre buscar o material de estudo lá na semana, tem lá o arquivo, vocês fazem o download e aí vocês acompanham, né? Fazem o acompanhamento aí do arquivo. Quem baixou o arquivo, quem já deu uma olhada, vai perceber lá que tem 77 slides, né? Então, o que acontece? Na aula de hoje a gente vai passar mais rápido esses slides, até porque são slides bem breves aí, que na verdade isso aqui é uma apostila, né? É um resumo de uma apostila aí, ou de 2 ou 3 livros, que vão trazer algumas noções elementares de economia, né? Então, hoje a gente vai ter uma visão mais básica, claro, sobre alguns conceitos, algumas ideias de economia, né, que nossa disciplina, ela faz esse vínculo, né, de economia e o direito. Hoje a gente acaba ficando mais para o lado da economia. Então, hoje a gente fala mais de economia. Claro que são conceitos básicos, a questão da economia, ela é absolutamente complexa, né, então ninguém vai sair daqui sabendo, né, desvendar teorias econômicas, não é nem esse o objetivo, tanto que existe um curso de economia, né, para quem gosta de economia, efetivamente quer trabalhar com isso, existe a graduação de economia, que são 4 anos, né, então imagine, em um semestre aqui a gente não vai conseguir ver tudo, né, de economia, então a gente traz alguns panoramas gerais, algumas ideias básicas, e depois a gente vai fazendo, né, dentro da ementa que nós temos, que é esse vínculo entre o momento atual, né, e o direito, que é o que a gente fez aí nas últimas 2 aulas, basicamente, né, aliás, todas as aulas para trás, a gente foi fazendo esse vínculo. Bom, outro recado, né, que é importante, mas não é tão urgente, vamos dizer assim, fiquem atentos ao calendário. Daqui a um mês começa a semana de provas, né? Então, para quem é novo aí, quem é calouro, a universidade, a Uniandrade, tem uma semana que é dedicada aí à realização das atividades avaliativas, que é a semana de provas. Como, obviamente, não vai ser presencial, né, essas atividades são realizadas sempre de maneira online. Mais para frente eu vou mostrar, né, vocês entram lá no sistema, vai ter lá um campo específico, avaliação do primeiro bimestre, e lá vocês vão ter um questionário, né, que vai valer essa avaliação. O que acontece na nossa disciplina, né, aquilo que a gente combinou no início, né, na primeira aula. No primeiro bimestre eu não vou fazer no formato de prova, vai ser um exercício que vocês vão fazer, tá? Então, mais para frente eu vou explicar certinho como isso vai acontecer. Basicamente, vocês vão receber um texto e vocês vão responder uma questão aí para mim, né? Então, cada um vai responder uma questão diferente, enfim, mais para frente a gente avança aí nessa questão, só que, né, já agendem, já fiquem atentos, isso aí é final de abril, né? Então, nós estamos no final de março, a gente sabe que o tempo voa, né? Então, daqui a umas 4 semanas, mais ou menos, nós temos essa avaliação. A gente vai falar sobre isso com calma, né? Lembrando que essa avaliação aí, ela vale de 0 a 100, né? A universidade, ela tem as notas vale até 100, né? Em vez de até 10, é até 100, e vocês precisam ter média 70 para passar direto, sem fazer o exame final. Mas, enfim, isso a gente vai falar mais para frente, eu vou explicar com calma, esse texto vocês vão receber com bastante antecedência, né, pelo menos umas 2 semanas antes, e só para vocês já irem se programando, porque essa avaliação tem que ser feita na semana de, vamos dizer assim, provas, né? Professor, eu viajei, eu fiquei doente, eu isso, eu aquilo. A Uniandrade não tem segunda chamada. Perdeu a avaliação, não faz mais essa avaliação, né? Você vai ter que recuperar a nota lá no exame final, é assim que funciona, não existe segunda chamada. Mas eu estava internado com Covid, não interessa, né? Pode ser a pior doença do mundo, mas não tem segunda chamada, então quem perde a avaliação não consegue recuperar essa nota, automaticamente vai estar aí em recuperação, né, o exame final.
lá na frente. Mas, enfim, isso é daqui a um mês. A gente vai falar sobre isso bastante mais para frente. Bom, eu vou apresentar aqui, então, os slides, que, na verdade, é um PDF, né, mas, de qualquer maneira, vocês têm o material aí para acompanhar junto, e esse material vai trazer aí conceitos e princípios, né, conceitos e princípios básicos da economia, que é para vocês entenderem, né, de uma maneira um pouco mais teórica e mais doutrinária, para que serve a economia. Né? Então, é aquela coisa, né? A economia, muita gente, é a mesma coisa do direito, né? Quando a gente fala sobre o direito ou sobre economia, muita gente fica indo atrás de teorias econômicas, de fórmulas matemáticas, né, do próprio direito, aí as pessoas ficam indo atrás de livros e tudo mais, mas, na verdade, a gente está fazendo economia, a gente está exercendo o direito a cada instante, né, a cada momento, a cada situação, no dia a dia da vida, a gente está, né, se utilizando de ferramentas da economia ou do próprio direito. Né? Então, é aquela situação básica. Você vai pegar um ônibus, né? Você dá o dinheiro lá para o motorista, para o cobrador. O que você está fazendo ali? Você está formatando um contrato, né? Você está contratando um serviço de transporte público. Você tem todos os direitos por trás disso, né? Existe toda uma legislação que te protege. Ao mesmo tempo, você está exercendo aquele raciocínio econômico de, bom, se eu estou pegando ônibus, eu estou gastando dinheiro com isso, é porque eu tenho uma utilidade, eu vou empregar esse recurso para ter alguma utilidade, algum retorno. Né? Esse retorno pode ser o deslocamento até uma faculdade, e nessa faculdade você estuda para um dia você ter um incremento do seu salário e recuperar essa despesa, né, em termos de remuneração. Então, é aquilo, né? Tudo gira em torno aí da economia e do direito. Né? A gente pode dizer que tudo, absolutamente tudo, aí a gente está, né, ou formatando relações jurídicas, ou a gente está pensando, né, ou interagindo aí em relação àquilo que a economia mais se preocupa. Né? O que a economia mais se preocupa? Ela acaba se preocupando com a questão da escassez. Né? Os recursos, infelizmente, eles são escassos. Né? O dinheiro, ele acaba rapidinho, né? A gente percebe isso no dia a dia. Mas não é só o dinheiro, os recursos como um todo. Né? Existem outros bens que também têm valor econômico. Né? Então, esses bens, e aí são os bens consumíveis, eles também são escassos. Né? Então, o que a economia tem como sua principal ferramenta, o seu princípio mais básico? É a questão de maximizar, né, o dar efetividade às escolhas humanas, né? Ou seja, já que os recursos são limitados, são finitos, o que a economia vai buscar, o que a economia vai tentar fazer? Ela vai tentar que o nosso recurso, que é escasso, seja melhor empregado, né? E aí em termos monetários, né? Em termos de retorno. Então, se eu tenho 4,50, eu tenho duas opções, né? Eu posso pegar um ônibus para ir para a faculdade e obter conhecimento para um dia ter uma graduação e um dia ter um salário melhor, ou eu posso pegar esses 4,50 e posso comprar um picolé, né? Um sorvete, e ficar por ali mesmo. Né? Então, vejam, em termos racionais, qual é a melhor escolha? Né? Qual é a melhor ideia? Bom, é empregar esse recurso para que tenha algum dia um retorno. Não que, né, tomar o sorvete não seja importante, mas desde que você tenha um nível, né? Se você não tem nada a mais, o tomar um sorvete acaba sendo um desperdício, né? O emprego aí de um recurso de maneira não eficiente, né? Você tem outras necessidades a serem supridas antes desse sorvete. Então, basicamente, a economia ela vai trazer, né? Vai trazer aí essa procura, e aí são as mais variadas teorias econômicas. Né? A gente já vai falar um pouquinho sobre teoria econômica,
Mas é aquilo, né? Escassez não significa pobreza, né? Escassez significa que os recursos são limitados, né? Então, pobreza é você não ter recursos, né? Você não ter uma remuneração aí digna para você satisfazer suas necessidades básicas. Bom, o que o que se defronta, né, com esses recursos escassos? Os agentes econômicos, né? Então, nós temos uma série de atores, uma série de instituições aí que estão influenciando essa questão econômica, esse nosso modo de agir. Então é aquilo, muitas vezes a gente não tem escolha, a gente é obrigado a seguir uma determinada, né, situação. Então, vamos pegar o exemplo de alguém que tem um filho que está doente. Você vai empregar todos os recursos que você tem em mãos para um remédio, para um tratamento de saúde, para... Então, vejam, a família tem um fator importante aí, né? Então, puxa vida, mas eu tenho investimentos em tesouro direto, mas meu filho está doente, eu preciso pagar uma cirurgia, eu preciso comprar remédio, né? Lá se vai o investimento em tesouro direto. Ah, mas se você tirar o dinheiro agora de lá, você perde juros, você perde isso, você perde aquilo. Não interessa. Eu quero, né, o melhor para o meu filho. Então, veja, esses agentes econômicos, né, a todo momento eles estão se preocupando, estão criando situações, né, para nós e colocam aí, muitas vezes, situações conflitantes. A gente acaba tendo que realizar uma escolha, a gente tem que fazer uma preferência em algum momento, né? Então, esses agentes econômicos é tudo aquilo que está em nossa volta, né? Pode ser o próprio governo, pode ser o Estado, pode ser a nossa família, pode ser a nossa empresa. Todos esses atores, né, esses fatores, eles influenciam no nosso dia a dia, obviamente que cada um dentro do seu nível, né? Então, o governo, como é que o governo influencia no nosso dia a dia, no nosso emprego? Ele influencia diretamente, né? É aquilo, aumenta o preço da gasolina, né? A questão dos tributos, a gente tem que pagar imposto, a questão de mobilidade, né? A gente está vivendo aí a impossibilidade de se deslocar após tal horário. Quem tem empresa, muitas estão aí fechadas compulsoriamente. Tudo isso influencia, né, nosso recurso aí econômico. Porque a gente vive em sociedade, né? A gente vive em sociedade, a gente, de algum modo, a gente está consentindo com esse ambiente social, né? Existe toda uma teoria filosófica por trás disso. Vocês vão estudar em filosofia do direito, né, história do direito, mas seria, vamos colocar em resumo aí, o tal do pacto social, né? A gente, em troca de um ente maior dentro de uma organização social, a gente opta, a gente faz uma espécie de pacto, né, com toda a sociedade, consentindo com as normas, né, e a gente segue aquelas normas e a gente delega para um Estado, né, para o Estado, que se alguém não seguir aquela norma, alguém pode ser penalizado por aquilo, né? Então, a gente vive nesse ambiente aí social. Bom, as empresas, obviamente, né, a gente, de um modo geral, a gente tem essa rotina, né, essa nossa sociedade, ela está muito estruturada naquela ideia de que o dinheiro, né, o trabalho sempre está vinculado aí a uma empresa, uma pessoa jurídica, né? Muito embora alguns prestem serviços pessoa física, a gente tem que, né, a grande maioria das pessoas estão vinculadas a uma pessoa jurídica, que é a empresa, né? O que é a empresa? A empresa é um ente criado pelo direito, né? Então é uma criação de normas jurídicas, é uma pessoa que recebe uma identidade, que é o tal do CNPJ, e essa pessoa fictícia, né, ela faz empréstimos, ela compra, ela vende, ela produz, né? Então, é um ente criado pelo direito, né? Ninguém consegue aí pegar em carne e osso, né, uma empresa, não. A empresa é um conjunto de bens, né? É uma soma aí de vários fatores. Essas empresas, sim, também, né, pagam o nosso salário, a gente
se obriga a cumprir uma jornada de trabalho, isso influencia no nosso dia a dia, elas, né, enfim, colocam requisitos, metas e tudo mais que influenciam aí a questão do lucro. E a família, né? Família, óbvio, né? Também a gente sabe que, principalmente quem tem filhos e quem é casado, as decisões não são individuais, né? A grande maioria das vezes você tem que satisfazer aí um grupo de pessoas com aqueles recursos que você tem. Enfim, são os agentes econômicos aí, né, que que influenciam sobre a questão dos recursos, né? E aí nós temos os recursos produtivos. É a ideia, né, daquilo que a gente emprega para a gente ter um retorno, né? Então a gente pode investir no mercado financeiro, a gente tem um retorno, né? A gente está aplicando recursos, objetivando ter um retorno, um acréscimo. Podem ser imóveis, né? Mas é aquilo, a gente pode aplicar recursos aí naturais, enfim, fazer o ciclo produtivo, transformar a matéria-prima em algo rentável, enfim, né? Existem várias formas aí da gente empregar recurso para que ele retorne numa melhor condição para nós, né? Então, aí nós temos o fator de produção, que é o capital, né? Então, nós temos aí a questão de edifícios, máquinas, instalações disponíveis, tudo isso compõe, né, um ativo de uma pessoa, de uma empresa, né? Então, nós temos o capital, tudo isso é valorado numa empresa, né? Tudo isso é colocado em termos contábeis, é feito aí toda essa apuração, e é com a soma desses itens é que você avalia, né, o valor, quanto que vale uma empresa. E aí entra, inclusive, aquilo que a gente chama de intangível, né? Claro que você vê o prédio, você vê a máquina, você vê lá o carro, tudo, mas existe um outro, né, ativo que as empresas possuem, que é o intangível. Então, o know-how, né, a carteira de clientes, o saber fazer, né, a linha de produção, o expertise, tudo isso também tem um valor, né? Então, quando você vai negociar uma empresa, comprar uma empresa, você não avalia só o que tem fisicamente, mas também o que é intangível. Bom, a ciência econômica, né, é a ciência que estuda o indivíduo e a sociedade que utilizam aí os recursos escassos, né? Então, nós temos a ciência econômica, mas e a economia, o que seria, né? É uma ciência social que estuda o indivíduo e as sociedades que decidem utilizar os recursos produtivos escassos. É aquilo, quando a gente fala de conceito, e aí vocês vão ver do direito, conceito da economia, conceito de qualquer coisa, cada autor tenta trazer uma palavrinha a mais, uma palavra a menos, cada doutrina aí ela puxa para um lado, para o outro, mas a economia, no final das contas, é isso, né? É a maximização, é o estudo, né? É uma ciência social, ou seja, é uma ciência que avalia o comportamento da sociedade, então é uma ciência, não é ciência humana porque estuda a pessoa, né? Mas o social no sentido de aplicação de recursos na sociedade, né? Então nós temos, né, a economia como um ramo dessas ciências sociais, né? Então nós temos, tem lá filosofia, nós temos psicologia, enfim, várias ciências aí que estudam, né, pessoas, processos e tudo mais. A economia é voltada para a questão de recursos e aí dentro dessa lógica de escassez, né? Economia é uma ciência social porque estuda as pessoas e organizações na questão da troca e consumo de bens, né? Produção, troca, consumo de bens. Então, veja, né, aquilo que eu falei, cada conceito, cada autor aí traz uma coisa diferente, uma perspectiva diferente. Bom, pessoal, vocês estão percebendo que eu estou indo bem rápido aí, porque a gente tem 70 slides, tá? Então, se vocês estão um pouco perdidos aí com essa questão de acompanhar os slides, vocês levantam a mão aí e me avisem, né? Porque se eu ficar contando historinha
de 77 slides, a gente vai, né, até 11h30 da noite. Mas, enfim, qual que é a questão aqui sobre os bens livres, né? Então, nós temos os itens, né, os bens livres, ou aquilo que ainda não é monetizado, aquilo que ainda não é considerado limitado ou escasso, né? Então, exemplo, nós temos o ar, né, o ar atmosférico, que ainda não é, né, ainda não é apropriado. Então, ninguém sabe no futuro aí se o ar puro, né, vai ser algo que vai ser cobrado, né, mas, enfim, a água já é cobrada, né, a água potável, a gente tem aí, né, que pagar para ter esse fornecimento de água. Então, vejam que bens livres são aqueles que ainda não foram apropriados, né, um bem natural que não foi apropriado, por exemplo, é o ar, né. Já os bens econômicos, esses sim são apropriados. E aí a gente tem praticamente tudo, né? Praticamente tudo, seja ele natural, seja ele financeiro, seja ele um bem imaterial, né? Então nós temos os recursos naturais, todos eles são apropriáveis, né? Madeira, né? Os minérios, enfim, tudo que você pode extrair da natureza para transformar, aquilo que já foi transformado, né? As matérias-primas aí, e aquilo que não é possível de segurar, né, aquilo que é intangível. Então, né, vamos pegar aí a própria questão, né, da internet, né, nós temos hoje dados, né, nós temos hoje bits, bytes, megabytes e tudo mais, que são informações, né, que você não consegue pegar, isso aí só se projeta num ambiente virtual, e tudo isso tem valor, né, tudo isso é apropriado, tudo isso é passível aí de análise econômica. Então, quem produz um software, né, o software é um arquivo, é um conjunto de dados aí que se transforma numa utilidade para alguém paga isso para o desenvolvedor, né, então o desenvolvedor vende aquilo. Enfim, né, tudo aquilo que vocês já vivenciam no dia a dia, aqui a gente só vai incluindo isso e vai contextualizando em termos de teoria econômica. Então, os bens econômicos são os bens materiais, aquilo que você consegue pegar, e os bens imateriais, aquilo que você não consegue segurar, né? Então, uma prestação de serviço, por exemplo, um advogado, né? O advogado, ele é remunerado não pelo texto que ele faz, né? Então, você não compra né, a petição, né? Você não compra aquele recurso, o papel, não, você compra o conhecimento que o advogado tem para conduzir, né, aquela ideia, aquele processo, aquele parecer. Então, é um bem material, você não está, né, se você for valorar quanto que vale uma página com um monte de coisa escrita, então, você pode dar 5 centavos, 10 centavos, né? Agora, se for escrita por um ministro do STF, né, fazendo um parecer para você, quanto que vale isso? Então, tem os grandes nomes aí do direito, esses livros mais famosos que vocês vão começar a se habituar aí, eles cobram 200, 300 mil para fazer um parecer sobre um determinado assunto, né? Então, conforme a área aí, 200, 300, 400 mil reais para fazer um estudo e te dar, né, lá 30, 40 páginas de papel escrito, né? Então, vejam como essa questão de valor, ela é bastante relativa, né? Então, esses bens imateriais, né, são aqueles que são intangíveis, você não está pagando o papel e o que está escrito nele, não, você está pagando a ideia, a pessoa que fez, né, o conhecimento daquela pessoa. Então, esse tipo de coisa tem, né, uma diferença de valoração ou de reconhecimento muito grande, né, muito diferente ali. Enfim, né, então nós temos os bens materiais e imateriais. E os bens materiais, eles podem ser bens de consumo durável, ou bens de durável, não durável, né, ou bens de capital, né? Então, os bens de consumo é aqueles que vêm satisfazer aí as nossas necessidades. Durável é aqueles de longo
prazo, vamos dizer assim, aqueles que não se acabam rapidamente, e os não duráveis, né? Então, os bens de consumo aí durável, vamos colocar aí os alimentos, né? Aquilo que se deteriora rapidamente. Esses bens de consumo duráveis, não duráveis, né? Que são rápidos aí, eles têm uma garantia, né? Não é porque eles são de rápida deterioração que você não tem uma garantia. Eles têm que ter uma duração aí mínima de 30 dias, né? Existe uma garantia de 30 dias. E os duráveis, aqueles que são de longo prazo, por exemplo, uma TV, um notebook, um celular, tudo isso é um bem de consumo durável que, pela lei, né, isso aí tem pelo menos 90 dias aí de garantia, né? Então, você compra e dá defeito, pelo menos 90 dias você tem essa garantia. Ah, mas quando eu fui lá na loja, eu comprei, eles me deram 1 ano de garantia. Aí já é uma outra, né? Vejam, a loja, para poder te atrair, ou atrair o consumidor, o que ela faz? Ela vai além do que a lei determina, e ela fala assim, olha, consumidor, vem comprar comigo que eu te dou 1 ano de garantia, né? E aí você vai lá e você é atraído por isso. Vejam que é a questão, né, o marketing aí é muito relacionado a essa questão econômica. Não, compre comigo que eu dou 1 ano de garantia. Aí você vai lá nas lojas americanas e eles falam assim, mas eu te dou 3 anos de garantia. Então, veja, o que é isso? A empresa está tentando te conquistar. Mas quanto que a lei exige? A lei exige 90 dias. Né? Mas eu comprei um negócio lá, eles só me deram 30 dias. Essa empresa está indo contra a lei. E toda vez que alguém faz algo contra a lei, em termos de contrato, ela está agindo de forma ilícita contra a lei, e aquela condição é nula, né? Vale o que a lei determina. Se a lei diz que é pelo menos 90 dias, você pode assinar lá 300 vezes que concorda com 30 dias, concorda, aquela cláusula é nula. Aquela cláusula é nula, vale os 90 dias. Mas, enfim, né? Tudo isso vocês terão ao longo do curso aí, a questão de garantia, né? Código de Defesa do Consumidor. Então, bens de consumo não durável são aqueles usados uma vez, né, ou poucas vezes, alimentação e tudo mais. E aí nós temos os bens de capital, né, aqueles que são utilizados no processo de produção. Então, nós temos as máquinas, né, as ferramentas, aí, os tratores, enfim, tudo aquilo que é utilizado como uma ponte para a produção, né, são os bens de capital. Esses bens de capital, né, os bens, na verdade, eles podem ser bens finais, ou seja, eles já estão na última etapa de produção, né, que é a TV pronta, é o celular pronto, enfim, aquele para o consumidor final, aquela ideia de destinatário final. Esses são os bens finais. Mas nós temos também os bens intermediários, né, que são utilizados no processo de produção. Então, vou imaginar uma indústria que produz o celular, né, uma Samsung. A Samsung, né, eu imagino que ela não fabrique integralmente todos os componentes aí do celular. Provavelmente ela compra bateria de algum fornecedor, ela compra a tela de outro, ela compra, enfim, os componentes de outros e ela faz a montagem. Então, vejam, esses componentes são bens intermediários, que ela vai colocar tudo num único aparelho, que vai virar um bem final aí, enfim, né, como no exemplo aqui do slide, são os ingredientes, né, para fazer esse bolo final. Bom, existem os bens produzidos, né, e os possuídos privativamente, como a TV, motocicletas, enfim, são os bens privados, aquilo que você tem a propriedade. Essa propriedade, ela é garantida pelo direito, né? Então, se você realiza um contrato de compra e venda, você compra uma TV, essa TV é sua, você é proprietário dessa TV. Isso significa que você pode fazer o que quiser com essa TV? Não, né? Você não pode fazer o que você bem entender com essa TV. Por exemplo, você não pode jogar essa TV no carro do vizinho, né? Você não pode jogar na cabeça de alguém. Então, veja, tudo no direito, né, tudo que você possui, não tem a possibilidade de usar de forma absoluta, né, do jeito que você bem entender. Não. Todas as situações, né, tudo que a gente tem
né, a gente sempre vai ter algum limite legal, a gente sempre vai ter alguma restrição pelo direito, né? Então, eu tenho a TV, a minha TV tem um som, né, enfim, um som bastante potente e tal, então eu adoro de madrugada colocar ela no máximo, né, e assistir filme. Você pode fazer isso? Não, você vai estar extrapolando, né, a questão da perturbação aí do sossego e tudo mais, você pode sofrer uma penalidade do direito, né, uma multa, né? Então, vejam, tudo que você tem, você não pode usar como você bem entender, né? Tudo vai ter uma limitação, tudo vai ter aquilo que vocês vão estudar no direito, que a gente chama de função social, né? Tudo, 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 tudo. Você não pode, né, usar as coisas como bem entender. A gente vive em sociedade, a gente tem que considerar a sociedade em qualquer situação. Bom, aí nós temos os bens não exclusivos, ou os bens públicos, né, são aqueles que é feito de forma partilhada, né, o parque público, enfim, as praças, as ruas, né, as calçadas, tudo isso são bens não exclusivos, não é seu, né, é da sociedade. Também não é do prefeito, não é do vereador, não é nada disso, é da sociedade, né? Os bens públicos é uma soma, né, de valores cujo o titular é sempre a sociedade, né? A sociedade entendida como cada um dos cidadãos, que a gente elege um corpo de pessoas, o chefe do executivo e os vereadores, para administrar aquilo que é nosso, né? Então, por isso que, quando vocês estudarem o direito público, o direito administrativo, principalmente, vocês vão perceber que o agente público ele não pode fazer do jeito que ele entende, do jeito que ele gostaria. Ele tem que fazer como determina a lei, né? Por quê? Porque a lei representa a vontade da sociedade, né? Então, o fiscal lá da prefeitura chega lá num bar que está funcionando e não poderia em razão da Covid, né? Aí ele chega lá e chega aquela senhorinha, né, chorando com 3 ou 4 filhos no colo, falando assim, mas doutor, isso aqui é meu único ganha-pão, olha só essas crianças, elas estão com fome, eu não posso fechar o meu bar, é só daqui que eu tenho dinheiro, meu marido fugiu, sumiu, eu tenho que criar sozinha 4 filhos, se eu fechar isso daqui eu vou passar fome. O fiscal da prefeitura tem essa possibilidade de olhar assim, realmente, puxa senhora, então fica aberto, mas, né, fica aberto só um pouquinho. Ele pode fazer isso? Não pode, né? Porque a lei diz que, né, e aí nós temos os decretos de fechamento, que não pode funcionar, né? Não pode funcionar. O que o fiscal tem que fazer? Cumprir a lei. Professor, mas isso aconteceu, eu vi lá, não sei aonde, lá no bairro. Se o fiscal fez isso, ele está indo contra a determinação de lei, ele pode, inclusive, sofrer processos administrativos aí por não ter cumprido, né? Então, a gente chama isso de atuação vinculada. O fiscal, né, o agente público, ele tem que seguir, por mais injusto, por mais, né, que o coração dele, que, né, o sentimento social dele reprove aquela conduta, ele tem que seguir, né? Tem que seguir o que manda a norma. Bom, e as decisões, né? Como é que elas são relacionadas, como é que elas são realizadas aqui de acordo com os princípios e as ideias básicas da economia, né? Então, a gente está aqui dentro de um contexto de pensar nessas questões de acordo com a teoria econômica, e de acordo com essa introdução básica à economia. Então, aquilo, a primeira ideia, quando a gente vai tomar uma decisão, a gente costuma muito comparar um objetivo com o outro, né? A gente tem aquela lógica que, geralmente, a gente tenta projetar, né, a hora de tomar uma decisão, se é mais vantagem isso ou aquilo, né? Então, a gente... É aquela questão de você ir numa loja comprar um celular, né? Então, você... veja, eu quero um celular para quê? Né? Para falar no telefone, enfim, então você pode comprar um de R$100, né? Mas por que você compra, então, um celular de R$1.000 para falar no telefone? Não tem lógica. Então, qual que é, em termos racionais? Se você quer um telefone só para falar no telefone,
você deveria comprar aquele que tem essa função melhor e, enfim, né, aqueles basiquinhos lá de R$ 100. Só que aquilo, você não compra um telefone só para isso, né? Você começa a buscar aí os valores agregados, né? Os benefícios adicionais que esse celular tem, que é aquilo, né? Que a gente busca aí em termos de conforto, né? A gente, uma vez suprida a necessidade básica, a gente acaba indo, né, buscar um segundo objetivo, que é o conforto, né? O conforto de vida. Bom, o uso de recursos escassos na produção de bens e serviços sempre tem um custo, né, e os custos podem ser explícitos quando envolve dispêndio monetário. Mas, né, os custos também podem ser implícitos, né? Então, o custo de oportunidade, o custo do contexto, né, o quanto aquele produto vai ou não valorizar ou desvalorizar. Isso aparece muito aí quando a gente compra um carro, né? Então, se você pegar, né, vamos imaginar aí uma fabricante, uma indústria que não é tão tradicional assim, né? Vamos pegar lá a JAC, né, a JAC Motors. Tem carros bonitos, carros bons, carros aí com uma tecnologia, de certa forma, boa, mas você começa a fazer uma pesquisa e você vê que o carro da JAC, no ano seguinte que você compra, ele desvaloriza um monte, né? Porque existe um certo preconceito, existe uma ideia de que aquele carro é algo novo, a rede concessionária não é confiável, existe um receio de que as peças podem um dia faltar, enfim, né? Então, o carro da JAC, que num primeiro momento está em igual condições a qualquer outro de outra empresa a um custo menor, né, você acaba não optando por aquilo em razão aí de todo esse contexto, né? Então, nós temos aí os custos implícitos, né? Então, aqui nos slides, traz aí o exemplo do livro, aqui, né? Vamos pegar o exemplo do livro, já que está aqui, é aquilo, né? Vamos pegar o exemplo do slide aqui. Quando você compra um livro, você paga por esse livro, né? R$ 45. Esse é o custo, né, a despesa que você tem. Só que o que acontece, né? Você compra esse livro, né, essa situação, pensando em obter o conteúdo daquilo, né? Então, tem uma oportunidade por trás daquele livro. Essa oportunidade é de obter o conhecimento e maximizar, né? Vamos imaginar que é um manual, que é enfim, uma ferramenta aí de ensinando você a fazer alguma coisa, né? Então, nós temos aí esse custo, essa possibilidade da oportunidade. Enfim, são noções básicas aí de economia. Segundo princípio, né, que a gente extrai aí da teoria econômica, os indivíduos tendem a levar em consideração os custos e benefícios que suas decisões podem implicar, né? Então, é aquela situação de você comprar não somente para ter uma satisfação pessoal, mas também, né, questão de pensar lá na frente se isso vai valorizar mais, se isso vai ter um benefício adicional, né, além de fazer aquilo que você quer, né? Então, se celular, o smartphone, você quer que faça uma ligação, acesse a internet, funcione o WhatsApp, né, YouTube, enfim. Agora, você também pensa, puxa, mas o dia que eu for trocar, né, então eu vou pegar de uma marca mais tradicional, uma marca que dure, eu vou cuidar desse meu aparelho, eu vou por uma capinha, enfim, né? Então a gente tem aí essa sensação, né, de que fazendo isso, o dia que eu for trocar, e realmente acontece, você vai ter aí um produto, valor agregado maior, e você consegue, né, perder menos, vamos dizer assim, né? Então nós temos aí essa ideia. O terceiro princípio, a terceira noção, que o homem responde a estímulos, né? Então a escolha é influenciada por mudanças nos estímulos econômicos, né? E aí traz aqui esse princípio, né, de acordo com essa doutrina, que a gente tem uma influência previsível, né? Uma influência aí de acordo com os estímulos econômicos, que é mais ou menos por onde andam, né, as políticas econômicas. Então, é aquela situação, né? O governo
está vendo que a inflação, o governo, né, o Banco Central, enfim, está vendo que a inflação está aumentando. O que a inflação basicamente é? É quando tem muito consumo e pouca oferta, né? Então, muita gente comprando e pouca gente produzindo, a tendência dos preços é se elevarem. Se tem muita gente comprando, significa que essas pessoas têm dinheiro para comprar, né? Então, o que o Banco Central faz? E fez agora, semana passada. O Banco Central foi lá e aumentou a taxa de juros. Então, o que isso vai resultar na economia? Com o aumento da taxa de juros, pegar crédito em banco, né, instituição financeira, fica mais caro. Então, teoricamente, as pessoas vão ter menos dinheiro. Tendo menos dinheiro, porque ele é mais caro para se pegar, tendo menos dinheiro, elas vão consumir menos. Consumindo menos, né, equilibra a balança aí da oferta e da procura, né? Então, você procura menos, a oferta se equilibra, os preços tendem a estabilizar, né, ou até mesmo diminuir, né? Vamos pegar o exemplo da gasolina agora, está acontecendo agora. Como está tudo fechado, a circulação de veículos reduziu, né? Circulação de veículos reduz o consumo. O que está acontecendo? Tem mais oferta, não é que tem mais oferta que a demanda, mas a demanda diminuiu e a oferta continua a mesma, os preços tiveram uma leve queda, aí, ou deveriam ter tido pelo menos uma leve queda aí de 4, 5%. Então, vejo, são estímulos econômicos que o governo, os agentes aí se utilizam para conduzir a economia, né? Então, nós temos aí diversos estímulos, diversas situações que o governo acaba se utilizando, tem a política monetária, a política fiscal, a política cambial, né? Então, nós temos aí toda essa situação. Ô, professor. Oi, diga lá. Eu trabalho em uma rede de postos de combustível. Sim. Na verdade, o consumo de combustível ele aumentou. Aumentou? Aumentou. A rede que eu trabalho mesmo, ela tem 17 postos. E a rede também vizinha, que é praticamente a mesma coisa. O consumo ele aumentou muito. Por isso que, na verdade, não teve essa queda do combustível. O que teve era a refinaria, né? A Petrobras Sim. reduziu aí 4%, no contexto internacional, né? Mas, enfim, né, nós temos aí toda essa... a questão dos combustíveis é uma grande... É complicado. Um grande conjunto de fatores. É complicado, porque é muita gente ganhando em cima, né? Desde o governo até refinaria, até distribuidor, até frete, até dono de posto e enfim, né? São vários fatores, né? E todo mundo precisa ganhar, né? Não tem jeito. O grande problema disso tudo é que a população não tem escolha, né? Eu lembro, há uns 2 anos atrás, teve uma disparada bem acentuada aí dos preços, eles subiram lá de R$3 para 4 e pouco. E aí eu me lembro, na época, né, eu até comentei numa das aulas, eu falei assim, olha, pessoal, a gente pode brigar, pode achar ruim, pode chiar, mas se o preço da gasolina chegar a 5, 6 reais, a gente vai pagar igual, né? Vai pagar igual. Porque a economia, né, infelizmente, o Brasil está em cima, né, do transporte terrestre, né, transporte viário. Infelizmente. E aí não tem alternativa, né, não tem alternativa. O que a gente vê, né, que a pessoa acaba tentando se virar, ela compra um carro mais econômico, todos os carros hoje são com motores aí pensados exclusivamente quase na economia, né, os carros de ponta, e todos eles só pensam em economia, mas vai chegar uma hora que a corda arrebenta, né, então muitos aí estão indo para motocicletas, enfim, né, é buscar alternativas. Quem pode anda de bicicleta. Esse movimento de home office, né, que a pandemia trouxe, também agora a tendência é reduzir aquela necessidade de você se deslocar, né, para o trabalho, então o veículo, né, também ele está mais estacionado. O próprio surgimento do Uber e desses
né, aplicativos, muita gente não compensa mais ter um veículo, né, não compensa mais ser dono de um carro. Então, enfim, né, são vários fatores aí que acabam colocando, né, essa política de combustíveis aí em evidência. Mas é algo que vai demorar um pouco, né, os carros elétricos, enfim, vai mudar, né, o petróleo, ele, daqui a uns 20 anos, ele vai ser algo do passado, né, o futuro é mais, isso no primeiro mundo, aqui no Brasil, o primeiro precisa sobreviver à pandemia, né, depois pensar nessas coisas. Bom, nós temos aí, em termos de produtos, né, a hora que você comprar, os preços absolutos, né, aqueles preços tomados isoladamente, sem comparação com outros, ou os preços relativos, né, a gente faz aí uma comparação, né, a gente busca aquela margem agregada, aquela coisa de, né, você vai comprar algo para revender, por exemplo, né, você acaba olhando não o preço do produto só, você acaba olhando ao seu redor e pensando, bom, se eu comprar, e se eu trabalho, né, compra e venda de carros, eu pago 70 mil nesse carro, é o preço absoluto, é o valor monetário. Mas eu já estou olhando quanto que ele vale, né? Quanto que ele vai poder me trazer de lucro. Eu consigo vender esse carro a 75. Né? Então, eu já olho, eu vejo em termos econômicos aquele contexto. Né? Então, é a margem agregada, aí, o lucro, né, que você busca. Então, nem sempre, né, aliás, talvez na maioria das vezes, a gente não olha só o preço absoluto. Aqueles bens finais para o nosso consumo, a gente está mais vinculado aí a preços absolutos. Mas, né, principalmente aí na cadeia de produção, na busca de lucro, né, a gente está bastante atento a preços relativos. Bom, quarto princípio, né, considerando que os indivíduos sejam racionais e pensem na margem para tomar suas decisões, o raciocínio econômico é um raciocínio marginal. Né, a gente vai buscar sempre uma utilidade adicional para aquilo, não só olhar o preço absoluto. Aqui, né, nesse quarto princípio, a gente está olhando um princípio da economia clássica, né, aquela ideia de que o ser humano é sempre racional. A economia mais atual, a economia que mais está se desenvolvendo hoje no mundo, é aquela economia que não considera o indivíduo sempre racional. Né? Então, vamos imaginar aí que você tem um dinheiro aplicado em ações, lá da Petrobras. Né? Aí você tem bastante dinheiro investido e tal, e de repente você acorda, né, lá pelas 9h30 da manhã, 10 horas, você liga lá o computador e vê que todo mundo está vendendo a ação da Petrobras. Está caindo o valor da ação, todo mundo está vendendo. Você não sabe nem o que está acontecendo, mas você vê aquilo acontecendo, você vai lá e vende. Né? Você vai lá e vende. Né? Veja, é uma decisão racional, né? Você tomou essa decisão por quê? Não, porque todo mundo estava fazendo. Né? Então, veja, o porquê todo mundo estava fazendo não é uma decisão racional. Você fez aquilo, né, porque existe um temor do mercado de que, né, o Banco Central norte-americano vai cortar o financiamento, não sei o que, da casa própria lá dos Estados Unidos. Isso vai gerar uma bolha, enfim. Todo mundo vendeu as ações, né? E você vendeu também. Veja, isso é uma decisão racional? Não. Você foi influenciado pelo contexto, né? Você foi um comportamento de manada, que a gente chama. Então, vejam, a economia de hoje, ela não considera mais que todo mundo seja racional. Ela reconhece que as pessoas falham, que as pessoas tomam decisões erradas, que as pessoas são influenciadas pelo contexto, né? Fazem aquilo só porque é legal postar no Facebook, né? Então, tem tudo isso envolvido. Mas a teoria clássica, né, a economia clássica, ainda toma como premissa que a gente sempre toma uma decisão economicamente melhor para nós. Né? Então, nós temos aí essa ideia, né, que a gente sempre vai buscar um raciocínio marginal, né, uma utilidade adicional para aquilo que a gente está comprando. Né? Então, é o custo-benefício. Né? Então, é aquilo, você vai comprar uma bicicleta para o seu filho,
tem a bicicleta basiquinha e tem a bicicleta boa, né? A bicicleta mais reforçada. Por que você compra uma bicicleta mais reforçada se ela é mais cara, enquanto que a mais barata tem a mesma utilidade? Não, porque a bicicleta mais reforçada, ela pode durar mais, né? Ela pode aguentar mais, mas um dia, quando você for revender ela, ela vai ter um valor melhor, né? Ela vai estar mais inteira. Então, é sempre aquela busca, né, de um adicional, uma utilidade adicional. Bom, o quinto princípio, a informação nos ajuda a escolher o melhor, né? Entretanto, sua aquisição tem um custo. Aqui a gente entra muito naquilo que se chama de teoria, sociedade da informação, né? Então, a gente vive, né, e está passando por uma sociedade em que a gente tem acesso a toda e qualquer informação, né, de tudo. A internet está aí, a gente consegue ver de tudo. O problema é saber filtrar essa informação, né, conseguir separar aquilo que é uma informação relevante ou não, porque o excesso de informação também prejudica as escolhas, né? Então, é aquela coisa, a informação me ajuda a comprar um melhor veículo, né? Então, o que eu faço? Eu vou lá, pesquiso, eu vou lá, entro no site das montadoras, vejo o manual, eu leio revistas especializadas, né? Só que aí vem o problema do excesso da informação, né? Aí eu entro lá no Facebook, resolvo dar uma olhadinha no Facebook. Aí tem 2 ou 3 lá que estão detonando aquele veículo. Ah, então não vou comprar, porque o José da Silva, lá de São Luís do Maranhão, disse que o carro não presta. Quem me garante que o José da Silva, lá de São Luís do Maranhão, não é o concorrente que foi lá e fez aquele post exatamente para, né, para detonar aquele veículo, para criar uma avaliação negativa? Então, vejam, tem tudo isso por trás, né? Então, vejam, a informação é essencial, mas hoje em dia a gente passa por um problema seríssimo, né, que é a validade, né, a veracidade dessa informação. Eu dou esse exemplo em termos econômicos, mas a gente está sofrendo isso muito na questão eleitoral, né? Aquilo, ano que vem de novo, né, essa história de eleição, e aí, infelizmente, né, muita gente vota, escolhe candidato porque recebeu o WhatsApp, está em grupinho, não sei de quem que falou isso, está vendo uma informação que achou no Facebook, e aí assim, né, aí a gente vê, né, a facilidade que um determinado partido político, um determinado grupo consegue inserir esse tipo de informação na cabeça da população. Então, tem muita gente aí que o Facebook disse, ele tem razão. Ah, eu vi no grupo, não sei de quem lá, que o governo fez isso, aquilo. Veja, nada contra o grupo, nada contra o WhatsApp, nada contra, mas a fonte disso, né? Quem que escreveu isso? Né? Quem que é a pessoa que está por trás disso? Ah, não sei, é o amigo que passou para outro amigo, para um terceiro, que aí jogou e postou no grupo, mas ele nem leu direito, ele só jogou lá porque achou colorido. E aí a gente vai lá e vota num candidato por conta disso, né? Então, essa informação hoje, a tal da fake news aí, é um componente aí extremamente sensível, né? Mas, enfim, a informação é relevante, sim, para a gente tomar uma decisão, né? É essencial a gente conseguir tomar a melhor decisão. Bom, aí, sexto princípio, uma ação econômica, além dos efeitos imediatos, produz, ao longo do tempo, os efeitos secundários, né? Então, todo investimento, né, toda opção que você realiza hoje, né, vai ter aí algum impacto no futuro. Então, a gente não precisa ser aquela situação, eu vou fazer um plano de previdência hoje, porque daqui a 40 anos eu quero me aposentar. Sim, isso aí é um exemplo clássico, né, lá de planejamento familiar. Mas não, pode acontecer aí no curto prazo, né? Então, vamos imaginar, né? Hoje, muita gente investe em dólar, né? Comprar dólar, enfim, estou aplicando meu dinheiro em dólar, porque é uma moeda forte e tal. E se daqui a pouco uma mudança da política econômica brasileira, o governo resolve aí subsidiar, enfim, comprar moeda americana e o valor do dólar cai lá para baixo,
cai R$1, vira R$4. Veja, esse investimento ele vai ter aí, né, em razão de uma mudança da política econômica, ele vai ter um impacto gigantesco, né? Você vai perder aí 20% do teu investimento. Mas, enfim, né, sempre tem os efeitos aí. Sétimo princípio, o valor de um bem ou de um serviço é subjetivo, né? Sim, é absolutamente subjetivo. Eu vou dar um exemplo para aqueles que gostam de colecionar, né? Vamos imaginar aí que você é fã de rock e você tem lá uma coleção de CDs de rock, né? Toda rock internacional, todas as bandas. Aí você toma o cuidado, né, de inclusive, quando você tira o plástico, você cuida para não rasgar, para você poder pôr de volta com aquela etiqueta original, enfim, você tem lá um armário, né, você cuida para não pegar sol, enfim, você tem lá 500 CDs de rock. Vejam, para quem não gosta de rock, não gosta de rock internacional, aquilo lá não vale nada. Você pode, né, você pode pegar aquela caixa, aquela prateleira, você põe no lixo, porque para você não vale nada. Agora, para você que é fã e você construiu aquela né, coleção, por quanto você valeria aquilo? Venderia aquilo? Né? Você venderia um CD pelo mesmo preço que você pagou? Provavelmente não, né? Principalmente aqueles CDs mais raros. E se eu pagar 2 vezes o valor que você você pagou pelo CD, você venderia? Talvez não, né? Então, vejam, o aspecto subjetivo, ele é extremamente relevante, né? Conforme o ponto de vista. Então, nossas escolhas têm muito essa carga valorativa, né? Essa carga própria das pessoas, que muitas vezes não se justificam em termos racionais, né? Para a economia, isso aí não tem sentido, né? Você recusar, né? Você comprou um CD a R$10 e alguém está te oferecendo 150 e você recusar, acaba não tendo sentido, a não ser que, se você esperar 10 anos, esse CD vai valer R$1.000, né? Então, tem todas essas verificações a serem realizadas. Oitavo princípio, pensar economicamente é pensar cientificamente. Isso aqui também é um grande problema, que, de modo geral, né, no nosso dia a dia, muitas das escolhas que a gente faz, a gente não consegue ter o devido aprofundamento. A gente acaba tendo que escolher ou tomar a decisão por intuição, né? Simplesmente, puxa vida, chegou o problema aqui, então faz assim, faz assado. A gente não tem, né, muitas vezes a possibilidade de fazer uma análise mais complexa, uma análise mais profunda do tema para poder tomar uma melhor decisão. Muita gente, por exemplo, faz isso nas eleições, né? Puxa vida, eu tenho que votar, porque se eu não votar, eu vou levar uma multa de R$7, então eu vou votar. Aí chega lá na frente do colégio, né, que você vota e, caramba, mas em que eu vou votar agora, né? Aí você começa a olhar no chão, assim, você vê um santinho caído. Pode ser esse mesmo, né? Você pega o santinho e vota. Muita gente faz isso, não é nenhum nem dois, é um monte de gente que faz isso, né? Então, vejam, isso é uma decisão racional? Não, né? É uma decisão absolutamente irracional, irresponsável, inclusive. Então, vejam, a economia exige que você pense de uma maneira mais metódica, mais científica, né? Então, nós temos esse oitavo princípio aí. Bom, e aí vem a questão da teoria, né? O que é pensar metodicamente? Pensar aí de maneira econômica, cientificamente. É você observar as teorias, né? Então, as teorias acabam sendo teses, acabam sendo ideias sobre uma determinada forma de pensar, né? Então, temos teorias microeconômicas, macroeconômicas, enfim, diversas formas de conceber, né? Então, tem, né, dentro da economia, tem uma infinidade de teorias. Então, teorias sobre os juros, teorias sobre oferta de capital, teorias sobre, enfim, teoria dos jogos, teoria, enfim, é um número infindável aí de teorias. É uma organização do pensamento, né? Essa organização do pensamento que
por estar vinculado às ciências econômicas, vira uma teoria econômica, né, que tenta dar uma resposta à realidade, né? Então, as teorias, na prática, elas tentam explicar por que da inflação, por que ocorre o desemprego, por que um determinado segmento vai desenvolver, por que o juros caiu, por que o preço se elevou, enfim, muitas vezes essas teorias são colocadas, inclusive em fórmulas matemáticas, né? Muita gente adora isso, um modelo matemático, né? Então, o que é o modelo? É uma representação simplificada aí, por meio de variáveis, né, dentro da matemática. Então, aquilo, qual é a lógica de uma teoria econômica lá dos juros? Se eu aumentar juros, né, reduz a inflação. Então, você põe isso em termos matemáticos, né? O sinal de aumentar juros igual reduz a inflação. É uma teoria econômica, né? Então, vejam, isso é representado por um modelo, né? Esses modelos aí são os diagramas e equações que muito assusta, né? Muita gente assusta aí quando você fala de economia e uma economia não tão introdutória como a gente está vendo aqui, mas é uma aula de economia mais avançada. Aí o professor começa a colocar um monte de letrinhas no quadro, aí a pessoa, né, meu Deus, né? Eu já estou fazendo direito porque eu odeio matemática, né? E aí vem com essas fórmulas matemáticas, enfim, né? Então assustam, mas é tudo uma questão de saber explicar, né? De saber o porquê, né? E geralmente esses diagramas, eles só simplificam, reduzem, ilustram a ideia, né? Ilustram a teoria econômica. Enfim, aí tem os diagramas, né? Fluxo circular, a questão aí de remuneração, enfim, são formas, né, de representar uma teoria econômica, né? Pode ser um diagrama, aqui a temida fórmula matemática, né? Então, todos esses sinais aqui. Enfim, né, como é que se constrói uma teoria? Basicamente, né, você vai decidir um tema, identificar as variáveis, e aí você vai fazer a suposição, aí, né? Você vai explicar, vai fazer suposições, você vai fazer o teste dessas hipóteses, né? Então você vai fazer as modelagens dentro daquelas hipóteses, você testa isso com o mundo real, e aí você compõe isso, né, em fórmula matemática. É basicamente aí as etapas, né, as etapas que a gente tem. Bom, outro ponto, né, que nós temos aí é a questão da economia positiva e economia normativa. Economia positiva é a forma, né, é a descrição da realidade. Você analisa o mundo como ele é, você busca dados sociais. E existe uma segunda forma, né, que é a economia normativa, é o como deveria ser, né? Então, nós temos uma situação de pobreza. Então, a economia positiva vai lá e identifica quanto que é essa pobreza, a desigualdade social, o que significa ser pobre, e blá, 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 blá. Aí existe o outro lado da economia que vai dizer como deveria ser, né? Então, dentro dessa realidade positiva, a gente tem como gostaria que fosse. Equilíbrio, né, social, ausência de desigualdades, uma distribuição de renda mais eficaz, enfim, né? Então, nós temos duas formas de atuação da economia. Uma é analisar como a coisa é, que é positiva, e outra como a coisa deveria ser, ou gostaria que fosse, que é a normativa, né? Então, vamos avançar aqui, que são apenas exemplos, mais exemplos, depois vocês dão uma lida, né, com calma aí nesses slides, que eles trazem outros exemplos, enfim, eu vou falando com as minhas palavras, às vezes não é nem o que está escrito aqui, mas o contexto é o mesmo. E aqui a gente chega num ponto bastante importante da teoria econômica, que existe a economia que se preocupa com o aspecto macroeconômico e a outra parte da economia que se preocupa com o aspecto microeconômico, né? Então, isso aqui é uma divisão bastante importante, porque é a forma que você quer, né, avançar sobre o problema. Então, em termos práticos,
você está preocupado com a sua empresa, né? Então, você quer estudar ali qual é o impacto, né? Ou imaginar uma padaria, né? Então, como que é a concorrência ao seu redor, como que é a carga tributária ao seu redor, tudo isso é microeconomia. Agora, não, eu quero entender como que a política do governo, né, como a questão do dólar influencia nas padarias, né? E aí não só na minha, mas de todo, né, todo município, estado, Brasil. Aí eu estou falando de macroeconomia, né? Então é o foco. Se você se preocupa com um ator específico e olha só aquele ator, né, as influências daquela situação, você está falando de microeconomia. Se você olha o contexto geral, e aí a gente está falando de um âmbito bem maior, né, nacional, regional ou internacional, você está falando de macroeconomia. Então é aquilo, né, a microeconomia estuda aí as famílias, né, as firmas e os mercados no quais estão inseridos. É análise individual sua, vamos dizer assim. Né? Então, questão no mercado, grupo de compradores, então a microeconomia explica aí a formação específica, né, como se formam os preços, enfim, analisa um segmento, uma situação específica. E aí nós temos, né, quais são, né, as teorias, quais são as análises que são realizadas dentro da microeconomia. Basicamente, a lei da oferta e procura, né, análise da demanda, análise da oferta, questão dos custos de produção, né, a teoria da produção e os custos, a estrutura de mercado e a busca de um equilíbrio geral entre, né, o custo e a produção, né, visando aí sempre, né, a economia é sempre isso, dar efetividade e melhorar o lucro aí das empresas. Então, a microeconomia, ela se preocupa basicamente com esse tipo de análise. E aí, do outro lado, nós temos os grandes avanços nacionais, né, nível geral de preço, inflação, desemprego, renda nacional, taxa de câmbio, tudo isso é macroeconomia. Né? Então, a macroeconomia vem trazer aí os grandes indicadores. O que a gente vai ver mais para frente, agora, né, avançando no nosso curso, a gente primeiro vai dar uma pincelada de microeconomia. Nas próximas aulas, a gente vai falar de alguma medida desses tópicos aqui, e depois a gente vai avançar para macroeconomia. Né? Então, o nosso curso aí, a introdução à economia, a gente vai ter aí nas próximas aulas uma verificação da micro, e depois a gente passa para macroeconomia, analisando os três grandes braços aí que o governo tem para atuar, que é a política fiscal, monetária ou cambial. Né? Então, a gente vai ilustrar tudo isso daí para vocês terem uma noção. É isso que é a nossa disciplina, né? Introdução ao estudo, então é uma noção básica aí de economia. Então, esses slides aqui, né, tem a referência aqui de livros que foi utilizada para fazer, inclusive, né, quem quiser avançar aí no estudo pode buscar aí esses livros que, apesar de não serem tão novos, como a gente está falando de teoria básica, né, introdução ao estudo, não tem problema nenhum de serem livros mais antigos. Bom, pessoal, hoje é uma aula basicamente maçante, né, basicamente aí sobre esses princípios, não tem muito jeito da gente ser divertido, né, falando desses temas, mas, enfim, pelo menos a gente trouxe aí os conceitos básicos, né, uma noção preliminar de tudo que envolve a economia. Não sei se gerou alguma dúvida, se gerou algum questionamento, se está tudo certo, se está tudo bem, se vocês estão me entendendo. Né? Eu sei que eu fico falando, mas não se sintam aí amedrontados de fazer qualquer pergunta. Tá? Vocês fiquem sempre à vontade. De certa maneira, até a própria aula fica um pouco mais dinâmica. E se vocês trouxerem exemplos do dia a dia, como o Bruno trouxe, questão do combustível e tal, que foi também, né, objeto da aula anterior, a gente falou sobre isso. Então, fiquem sempre à vontade, né? Quanto mais vocês participarem, menos cansativo fica a aula também, porque aí eu vou estar trazendo o problema de vocês, né? A gente pode ver em vocês, né, exemplos para a nossa teoria aqui. A ideia é que ela fique um pouco mais dinâmica e menos cansativa. Mas, enfim, né, vocês estão começando agora, eu sei que
muitos de vocês aí têm esse certo receio, né, e especialmente aí no formato online, enfim, a gente sabe que não é tão confortável para alguns falar. Mas, se não tiver dúvida, se não tiver nenhum questionamento, eu agradeço, né, agradeço aí mais uma noite, né, fiquem bem aí, porque a questão da saúde está bastante complicada, né, se cuidem. Vocês estão vendo os números aí, hoje foi o pior dia da pandemia no Brasil já, desde que começou, e né, não está aí melhorando, então se cuidem, né, se cuidem bastante aí para que a gente possa se encontrar nas próximas semanas. Tá bom, pessoal? Eu agradeço, muito obrigado, uma boa noite a todos e terça-feira que vem a gente volta. Tá bom, pessoal? Amém. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor.